E aí, gente, a semana deve ser de anúncios do goleiro Thiago Volpi e do lateral esquerdo contratado. O presidente do Cruzeiro falou sobre a situação de Marlon, mas pelo simples fato do Grêmio já ter lateral esquerdo contratado, sim, exatamente isso. O Grêmio pagou a multa e contratou um dos destaques do último Campeonato Brasileiro. Apesar que eu gostaria que fosse o Marlon, mas não deve ser o jogador. Mas aqui a gente tem detalhes da proposta que o Grêmio fez pelo Marlon, do aceite que o Grêmio já tinha, ou do acordo que o Grêmio já tinha com o jogador. Lesão de jogador importante, na verdade. Questionado, mas que fez boa partida ontem. É sobre tudo isso que a gente fala depois da vinheta. As últimas horas do Grêmio foram agitadas. Thiago Volpi falou e deve ser anunciado nas próximas horas. Thiago Volpi, segundo GZH, não está preocupado com a repercussão negativa que sua contratação causou na torcida do Grêmio. O goleiro está confiante em reverter jogando toda esta situação. Resumindo, o Thiago Volpi não está preocupado com a negativa da torcida a respeito a ele e disse que vai reverter tudo jogando. Bons goleiros nos últimos dias concederam entrevista, inclusive, não entendendo o porquê que a torcida do Grêmio está tão contra a chegada do Volpi a Porto Alegre. Um deles foi o Fernando Praz. O preparador de goleiros do México, do Toluca, também disse que ele é excepcional goleiro, líder, jogador de grupo, fala quando tem que falar, defende a instituição, defende a torcida, defende os companheiros, baita goleiro. Então, agora resta torcer. Thiago Volpi realizou os exames médicos hoje à tarde. A princípio passou em todos e o Grêmio deve anunciar ele essa semana. Não anunciou hoje, por quê? Porque o Grêmio vai anunciar um pacotinho de reforços esta semana. 2 anúncios. O Thiago Volpi e o lateral esquerdo. Porque o Grêmio está pagando a multa do lateral esquerdo do Vitória, Lucas Esteves. O Grêmio está desembolsando 6 milhões de reais. 1 milhão de euros, 1 milhão e pouquinho. Para contratar Lucas Esteves, destaque do último Campeonato Brasileiro Série A, jogador do Vitória. A torcida do Vitória, inclusive nas redes sociais, está magoada, triste pra caramba que a direção do Vitória não renovou, não aumentou essa multa rescisória, e o Grêmio está fechado. É negócio fechado, repito. Lucas Esteves está contratado. O Vene Casagrande deu a informação em primeira mão nas últimas horas e a gente conseguiu a confirmação que foi através de pagamento de multa. Não teve negócio. O Grêmio falou com o Lucas Esteves, avisou o Vitória, pagou a multa e contratou o jogador. Simples assim. Lucas Esteves atuou nas últimas partidas, está apto, fez pré-temporada ou estaria fazendo pré-temporada, chega jogando. E o porquê da urgência do Grêmio? Porque Mike teve confirmada a lesão muscular de grau 1 no bíceps femoral direito da coxa. A recuperação não deve ser muito longa, deve ser entre 1 semana e meia, talvez 2. Então deve ser uma recuperação mais rápida, mas o Mike está fora
do jogo contra o Monson. A tendência é que contra o Monson o Lucas Esteves também não jogue. Então a gente pode ter ou o Pedro Gabriel ou o próprio Vieri, que entrou ontem, jogou improvisado e foi bem. Jogou bem o Vieri. Então a gente vai ter um jogador improvisado nessa lateral esquerda ou uma estreia, que é o caso do Pedro Gabriel contra o Monson. Aí já no final de semana, olha, pela urgência, eu não sei se o Lucas Esteves não desembarca em Porto Alegre e já vai para o jogo no final de semana. A gente vai falar sobre isso, mas o meio de semana o Grêmio deve ser um time quase reserva. Ao contrário de outros times que irão colocar a força máxima porque estão fazendo o gauchão FIFA da vida, o Grêmio vai preservar para não ter lesão. O Grêmio entende que precisa dar ritmo para outros jogadores. É o caso do Monsalve, é o caso do Arezzo, é o caso dos zagueiros, do Nathan Felipe, é o caso talvez do Thiago Volpi estreando na quarta-feira, se já sair no bid rapidamente. É o caso do lateral direito João Lucas ir pro jogo. É o caso do Gustavo Martins continuar jogando porque é jovem, fazer dupla com o Nathan Felipe, o Gemerson descansar, o Mike tá fora, joga o Vieri ou joga o garoto Pedro Gabriel. O meio-campo também, o Grêmio deve ter a estreia do Coediar, mas deve ter a preservação do Vidiaçante, deve ter ao lado do Coediar, deve ter o PP, aí o Monsalve à frente, deve ter talvez o Edenilson no meio também, provavelmente. Aí deve ter o Arezzo como titular, o Pavão preservado, o Aravena deve começar. Então vai ser um Grêmio bastante modificado neste meio de semana. Gente, para fechar o vídeo, a gente vai falar sobre Marlon, porque Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, falou e afirmou que não negociou o Marlon com o Grêmio anteriormente por conta do aval do Diniz. E agora, com a saída do técnico, o Cruzeiro estaria disposto a negociá-lo com o Grêmio. Mas, segundo o Pedro, o Grêmio não teria chegado nos valores pedidos pelo Cruzeiro. E aqui vem o detalhe. A proposta do Grêmio foi na casa de 2,5 milhões de euros e o Cruzeiro pede pelo menos 4 de euros, mas quer 5. O Grêmio talvez poderia fazer uma investida de 3 de euros, mas aí com essa do lateral do Vitória contratado, eu acho que o Grêmio vai desistir do Marlon e vai dar a oportunidade pro lateral esquerdo do Vitória, que está chegando. Foi um dos melhores da última temporada, o Lucas Esteves. Bom jogador e novo. Bom, vamos lá. Eu contrataria outro lateral esquerdo também. Mas a gente precisa entender que o Pedro Gabriel precisa jogar. Então, o Grêmio está contratando o Lucas Esteves, pagou a multa. Vai ter o Mike, vai ter o Pedro Gabriel, tá tudo certo. O Lucas Esteves chega para jogar, chega para ser titular absoluto. E eu espero que ele chegue logo e já possa jogar, inclusive, no final de semana. Semana de 2 anúncios, lateral e Thiago Volpi. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!